Olá! Este é o primeiro vídeo do canal Não é por Dinheiro, e hoje vamos apresentar um resumo sobre o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do escritor israelense Yuval Noah Harari. Este é o mundo como conhecemos, nem sempre ele foi assim, mas para efeito de estudos é com este planisfério que vamos trabalhar. A vida humana surgiu em uma parte bem específica do mundo, mais precisamente no nordeste da África, há cerca de 2 milhões de anos. Dali, espécies primitivas do gênero Homo se espalharam pelo mundo, vivendo da caça e da coleta de alimentos. Ainda não eram Homo sapiens, ou seja, não eram da mesma espécie do homem moderno, mas se aproximavam a cada geração. Nossa espécie surgiu há apenas 200 mil anos, também na África, passando a competir com as demais espécies do gênero humano. Há cerca de 70 mil anos, ocorreu a Revolução Cognitiva, que permitiu aos sapiens dominar a linguagem ficcional, caracterizarem-se como grupos complexos, unirem-se em números cada vez maiores e identificarem estranhos como potenciais inimigos. Desta forma, os sapiens dominaram o ambiente e se espalharam pela África. Surge a história e a religião. As regiões tradicionalmente habitadas por outras espécies humanas, particularmente os neandertais, passam a ser disputadas pelos sapiens, que com a vantagem de formarem grupos maiores, conquistam espaços cada vez mais significativos. Há 45 mil anos, os sapiens povoam a Austrália e extinguem a megafauna australiana. Há apenas 30 mil anos, se dá a extinção dos neandertais por aniquilação ou assimilação. A América foi povoada pelos sapiens há 16 mil anos, extinguindo-se quase que imediatamente a megafauna americana. Há cerca de 12 mil anos, ocorre a segunda grande revolução da humanidade, o domínio da agricultura. Plantas e animais são domesticados, garantindo reserva alimentar. Os primeiros registros dessas práticas se deram na região conhecida como Crescente Fértil, entre a foz do Nilo e a Mesopotâmia. Os assentamentos humanos passaram a ser permanentes. Os sapiens deixam de depender de migrações sazonais para se alimentarem. Surgem as primeiras cidades e propriedades privadas, e sistemas de leis para a regulamentação. São criados sistemas complexos de escrita e formas de circulação de mercadorias e serviços. As religiões politeístas e anímicas se consolidam. A partir de então, diferentes regiões irão desenvolver suas próprias culturas, baseadas em valores específicos, mas mantendo raízes comuns, construindo e protegendo cidades, estabelecendo formas de governo e preservando pela lei a propriedade privada. Na África, em muitas regiões desconhecidas pelo mundo civilizado de então, permaneciam as práticas de caça e coleta. O não desenvolvimento da agricultura sedentária impediu a criação de cidades, o desenvolvimento cultural e a adoção da propriedade privada. Há 2.500 anos, surge o pensamento filosófico ocidental, por intermédio especialmente de pensadores gregos, cujas ideias foram disseminadas pelas conquistas militares romanas. Há 2.000 anos, o mundo encontrava-se dividido entre as culturas agrícolas da Europa e Ásia e as culturas de caçadores e coletores, da maior parte dos demais continentes. Esta divisão apresenta reflexos importantes no nível de desenvolvimento verificado em cada sociedade até os dias de hoje. Ainda durante o Império Romano, o contato entre a religião politeísta dominante e a religião monoteísta dos judeus subjugados faz surgir um novo culto que influenciará a ordem estabelecida durante a Idade Média. O surgimento de uma terceira crença monoteísta irá motivar séculos de conflitos. Agrava-se assim a divisão entre o Ocidente e o Oriente. Na Europa, é estabelecido o sistema feudal sob forte influência cristã. O poder aos poucos migrará para as mãos dos reis, sob as bênçãos de Deus e mediante o reconhecimento de seu representante na terra, o Papa. A religião católica se consolida, mantendo constantes conflitos com muçulmanos, cristãos, ortodoxos e judeus. Ao final deste período, os sapiens passam a explorar de forma mais significativa sua capacidade cognitiva. Reconhece sua ignorância, abandona mitos e se dedica ao racionalismo. Ocorre a Revolução Científica,
As artes e as ciências prosperam, o sistema econômico se desenvolve e o comércio começa a migrar das antigas regiões do Mediterrâneo. Ocorrem as grandes navegações e os descobrimentos. Sociedades de caçadores e coletores são facilmente dominadas pela tecnologia gerada pelas sociedades agrícolas competitivas. Em 1776, uma das regiões do chamado Novo Mundo revolta-se contra o domínio europeu e funda uma sociedade baseada na liberdade. Nasce os Estados Unidos da América, cujos valores democráticos serão consolidados em sua Declaração de Independência, com o seguinte teor: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, e entre esses direitos estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Na opinião de Harari, a declaração mais justa seria isenta da ideia de intervenção divina e mais ligada às leis naturais, com o seguinte texto: consideramos estas verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens evoluíram de forma diferente, que nasceram com certas características mutáveis, e entre estas estão a vida e a procura do prazer. A onda de racionalidade e o desejo de liberdade causam a debacle do antigo regime europeu. O rei e a religião nunca mais terão o mesmo poder. As monarquias serão ameaçadas pela onda libertária e são obrigadas a abrirem mão de parte de sua força. Na França, a falta de habilidade do rei faz com que ele seja morto pela Revolução Popular. O mundo é dominado por outro tipo de rei, o capital. As antigas sociedades agrárias de maior desenvolvimento aproveitam as intervenções derivadas do uso do intelecto e espalham sua riqueza pelo mundo. A burguesia toma o poder. As tentativas de recuperação do poder da realeza levam a Europa à guerra, causando muitas rivalidades entre as nações. Por fim, o capital se sagra vitorioso e a burguesia se consolida. O pensamento humano segue tentando estabelecer a ordem mais adequada à sociedade. Surgem ideias antagônicas de como conduzir a economia. Os extremos se apresentam como liberais e socialistas. As atividades econômicas revitalizadas aumentam as rendas das famílias, mas também aumentam a desigualdade. Teóricos buscam formas burocráticas de substituírem a liberdade que gerou o desenvolvimento humano pela igualdade absoluta em uma sociedade sem classes. Derivados dos movimentos libertários do final do século XVIII, surgem três formas distintas de humanismo. O humanismo liberal, cujo mandamento supremo é defender a essência e a liberdade de cada indivíduo. O humanismo socialista, cuja essência é defender a igualdade entre todos os homo sapiens. E o humanismo evolutivo, cujo mandamento supremo é garantir que a humanidade não se degenere através das relações entre seres de raças diferentes. Baseado em fundamentos raciais e com fins expansionistas, o humanismo evolutivo forma um estado ditatorial na Alemanha, conduzindo a humanidade ao maior conflito bélico já experimentado pelos sapiens, resultando em mais de 70 milhões de mortos. Liberais e socialistas se unem contra a ameaça nazista. Mas o fim da guerra gera um estado de tensão global, onde duas superpotências buscavam aumentar suas bases de influência e seu consequente poder. Os anos subsequentes do século XX foram marcados por um período de guerra improvável e paz impossível entre o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, e o Oriente, sob a liderança da ditadura soviética, que acaba colapsando. Os dias atuais são marcados por constantes melhorias nas formas de produção, na geração de energia limpa e renovável, nas comunicações, na luta pela igualdade, nos indicadores de saúde, que nos remete a perspectivas de um futuro melhor, um futuro talvez mais justo e promissor, o futuro de um provável Super Sapiens. Do livro de Harari, podemos tirar algumas conclusões. O dinheiro é o único padrão universal tomado por todas as sociedades surgidas após o advento da Revolução Agrícola. Nem mesmo as sociedades teoricamente sem classes aboliram a importância do dinheiro, fato que contribuiu para o fracasso do socialismo. A revolução cognitiva permitiu que os sapiens desenvolvessem identificação com seus semelhantes e compusesse grupos cada vez maiores, tornando a espécie mais apta a combater os perigos do mundo primitivo. Essa identificação se deu pela fala. Pessoas das quais falamos bem são amigas, pessoas das quais falamos mal são inimigas em potencial. A domesticação de animais e plantas significou a transformação dos sapiens em sedentário, possibilitou a construção de cidades, o desenvolvimento da escrita, o estabelecimento da propriedade privada, o crescimento da riqueza e o desenvolvimento. Sociedades de caçadores e coletores
trabalhavam apenas para o sustento diário, não tinham posses, viviam em grupos pequenos, em igualdade e baseados na solidariedade. O progresso da humanidade se deu a partir do reconhecimento de sua ignorância e da busca do cientificismo para a solução de seus problemas. Apenas através da eliminação dos mitos do passado que o Sapiens pôde se lançar ao domínio da natureza e submetê-la à vontade de seu intelecto. O próximo passo, apenas a genialidade humana poderá definir. Este foi um pequeno resumo da obra inigualável de Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade. Se quiser conhecer toda a riqueza constante da obra, leia o livro. Garanto que vale muito a pena. Se gostou, curte o vídeo e compartilha. Teremos outros vídeos como esse, com o objetivo de incentivar a leitura. Nosso trabalho nunca será por dinheiro.